Expansão territorial. A expansão territorial é interessante a gente discutir, ou talvez a gente nem fale de ouro, deixe para falar do ouro na plataforma, na aula da plataforma que tem lá. Economia e sociedade mineradora, arte no ouro, também acho que pode ser interessante. Expansão territorial. Bom, qual que é a questão? A partir do momento que a gente teve a União Ibérica, a partir do momento em que o Brasil passou a pertencer à Espanha, não fazia mais sentido aquele Tratado de Tordesilhas, né? O que é o Tratado de Tordesilhas? É aquele tratado, né, que dividia o que pertence a Portugal e o que pertence à Espanha. O Tratado de Tordesilhas, né, colocava aqui, vinha da cidade do Desterro. Desterro é, a gente chama hoje de Florianópolis, tá? A cidade do Desterro, até aqui a metade da ilha de Marajó, né? Tá vendo aqui a foz, coincidentemente, evidentemente, a foz do Rio Amazonas, né? A ilha de Marajó aqui. Então, isso daqui era de Portugal e isso daqui era de Espanha. Só que é curioso a gente pensar que quando o nosso querido Filipe II se apropria do reino de Portugal, ele vai ficar com tudo. Então o Tratado de Tordesilhas, embora exista, é aquela fala, um rei, uma coroa, dois reinos. Só que os dois reinos pertencem ao mesmo cara, então ele não vai ficar fazendo migué. Ele não vai dizer, ah não, mas olha, veja aí, tem o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começam a adentrar no território, né? E vão adentrando no território e começam a explorar esse território, porque na prática o Tratado de Tordesilhas já não funciona. Então nós vamos ter alguns tipos de movimento, né? Movimentos de interiorização, tá? Que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas a gente começa a discutir agora. O mais célebre deles é o movimento bandeirante. Tá? O que é o movimento bandeirante? O movimento bandeirante essencialmente é o seguinte, eu tenho um grupo de pessoas que mora majoritariamente aqui na capitania de São Paulo, que não tem um produto muito grande, produz um pouco de açúcar, mas um pouco de açúcar aqui perto de Campinas, até na região de Rio Claro, aqui, ou na região aqui, saindo aí do Rio, vindo na direção de São Paulo, na parte mais sul do Rio de Janeiro, em direção como é que chama? Aquela cidade onde fica a Companhia Siderúrgica Nacional, no Vale do Paraíba. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas em direção ao sul, a gente começa a ter engenhos, algumas coisas assim. Volta Redonda. Em direção à Volta Redonda. E aí a gente tem um pouco de engenho, um pouco de coisa ali, mas depois disso acabou. Depois disso não tem mais Brasil, não tem mais ocupação. Entendeu? Então quem mora aqui no estado no que a gente chama hoje de estado de São Paulo, não tem um grande produto a explorar. Então esses caras, eles vão viver do quê? Eles vão viver da própria terra, eles vão plantar feijão, por exemplo, escreve aí, eles vão plantar feijão, eles vão buscar algum tipo de riqueza, por exemplo, pedras preciosas, porque também está todo mundo louco, está todo mundo inconformado aqui no Brasil, porque no território que pertence à Espanha, onde os caras vão tem ouro, e se não tem ouro tem prata. Então os negros ficam loucos, eles falam, meu, não é possível que aqui nesse território nós não vamos encontrar ouro, não pode ser um negócio desse. Tudo bem? Então tem uma busca. Eles até tinham visto um pouco de ouro aqui no litoral mesmo, mas muito pouco ouro. Não deu nem para se animar, mas encontraram alguma coisa. Então, tipo, tem que estar, a gente tem que estar perto, não dá para ser. Então, esse movimento bandeirante, ele vai buscando possíveis riquezas. E essas possíveis riquezas, e aí a gente precisa tratar a história e o tempo histórico com a frieza que tem que ter, né? E essas possíveis riquezas são, por exemplo, indígenas para serem escravizados, são, por exemplo, escravos que fugiram, né? Então nós vamos aprisionar. Então tem alguns elementos aí. Só que
é muito curioso pensar da seguinte forma: os bandeirantes não são brancos. Dificilmente eles são brancos. Maior parte, às vezes o líder é branco, mas a maior parte é mestiço. Ou seja, negro com índio, índio com branco, branco com negro, e aí você põe aí essa coisa que é o povo brasileiro, de todo mundo misturar com todo mundo, e você não sabe mais quem que é quem, né? Eu acho isso muito louco, né? Até um parênteses aqui, no comércio ilegal de passaporte, o passaporte brasileiro é o mais valioso. Porque no Brasil você pode ser Xuxa, ninguém vai achar estranho, você pode ser Pelé, ninguém vai achar estranho, você pode ser Gisele Bündchen, ninguém vai achar estranho, você pode ser Anitta, ninguém vai achar estranho, quer dizer, qualquer um pode ser brasileiro, né? Não tem aquela cara de, né, de indiano. Porra, um passaporte de indiano, se você não for indiano, ferrou. Né? Agora brasileiro, puta, qualquer tipo, né, qualquer biotipo é um biotipo brasileiro. Então o bandeirante ele é justamente isso, ele é um cara misturado. E aí você diz, porra, mas um indígena ele vai caçar um outro indígena? Vai, porque isso é o meio de vida. Entendeu? Ah, mas o negro vai caçar um outro negro? Vai, porque isso é o meio de vida. Tá? Não existia essa fraternidade que se pensa, pelo menos não em maioria, né? De, mas eu sou um negro, enquanto negro eu tenho aqui o nosso movimento negro unificado, né? Que só vai aparecer no Brasil nos anos 70, Black Power, aquela história. Então nós, negros, vamos aqui fazer... Não tem isso. Não tem também um movimento indígena, né? Não, porque... Não, você faz uma aliança com o português, você se miscigena, você se mistura e tal, e aí você vai caçar qualquer coisa que te dê dinheiro. Então o movimento bandeirante, esse é o grande responsável pelo alargamento das fronteiras. Depois a gente vai ver o que é bandeira, o que é entrada, o que são monções. Também uma outra questão, o desinteresse espanhol. A Espanha, cada enxadada uma minhoca, como a gente diz aqui no interior de São Paulo, não sei se vocês dizem aí onde vocês estão, se no Paraguai, a Tamires, que está no Paraguai, cada enxadada uma minhoca, quer dizer, cada tentativa um acerto, né? Os espanhóis acharam ouro loucamente, então não vão ficar se metendo a explorar o interior do continente. Então deixa, Portugal quer ir, vá. Né? Então fica essa questão. Na região nordeste, né, a gente tem a necessidade de defender a costa, caçar e depois massacrar os indígenas e vamos criar gado para ocupar o interior. O gado ele é esse elemento muito importante, especialmente aqui na região do Rio São Francisco. Tá? Olha que interessante, o Rio São Francisco era conhecido como o Rio dos Currais, porque ele sai do interior e ele vai até a Bahia, né? Vai até o Nordeste, era o Rio dos Currais, porque você criava gado ali perto do rio. Né? E você cria gado essencialmente pensando no couro, muito menos pensando na carne, né? Muito mais pensando no couro, porque a carne apodrece, né? Em natura apodrece, difícil. Né? Você não tem, você mata um boi, uma população muito pequena, né? Você não vai consumir tudo, você mata o boi pela carne, pelo couro. Então, ali é a região nordeste. A região norte, nós vamos fazer ocupação pelas drogas do sertão. Né? Que são as drogas do sertão? Né? A droga do sertão são aqueles alimentos, né, de altíssimo valor energético que você encontra na Amazônia. Por exemplo, açaí, por exemplo, guaraná, que são coisas que o cara chegava depois de 40 dias comendo bolacha duplamente torrada e tomando água relativamente podre de um tonel de madeira, o cara chegava e tomava um açaí, tomava um guaraná. Você imagina a estricnina que não dá no sujeito, deve dar até tremedeira. Né? Nós hoje temos uma dieta muito rica em açúcar, em carboidrato, em energia, né? Mas naquele momento que você come pão com água, né? Pão também é carboidrato, né? Mas quando você come muito pouco açúcar, de repente você encontra aquelas frutas que tem um potencial de energia gigante depois de chegar de navio, o sujeito surtava simplesmente.
Também tem uma outra questão que é a instalação de reduções jesuíticas. Os jesuítas, né, os padres jesuítas que vinham para cá para converter os indígenas, ocupam aquela região também ali, ao longo de todo o rio Amazonas. A gente vai ver isso mais para frente. Na região sul, nós precisamos ocupar porque a gente quer fazer comércio na bacia do Rio da Prata. O que é a bacia do Rio da Prata? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aí, ó, Tamires, eu tô falando com a Tamires como se ela que estivesse lá, né? Mas não tenho certeza disso. É você que tá aí, Tamires, no Paraguai? Será que a Tamires caiu? Isso, professor. Então, qual que é o babado para nós aqui, né? Puta, não aparece nesse mapa. Mas vai aparecer aqui. Então, qual que é o babado? Eu tenho aqui o Rio da Prata, né? Que separa o Uruguai da Argentina, né? E aí, através do Rio da Prata, nós vamos subir para acessar o interior do território brasileiro. Daí você vai lá para cima, Rio Paraná, Rio Paraguai, né? Então, o interesse dos portugueses era justamente o acesso a esse rio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer comércio ali, vamos tentar criar gado, porque o nosso objetivo principal é dominar essa região, tá? Nosso objetivo principal é dominar essa região do chamado Rio da Prata, tá? E aí você fala, mas puta, Vitor, o Rio da Prata tá muito para baixo, né, do que você chamou que era o território português, né? O Rio da Prata tá muito para baixo do que a gente sabe que é o território português. Deixa eu achar ele aqui. Se aqui é Desterro, se aqui é Florianópolis, o Rio da Prata tá para cá, tá para baixo de Uruguai, nem aparece nesse mapa. Nem aparece nesse mapa. Então Portugal sabia muito bem que isso daqui não era de Portugal, mas mesmo assim ele vai tentar ocupar, né? Porque quer acessar o interior do território brasileiro, tá? Então vamos fundar a cidade de Desterro, 1658, a colônia de Sacramento, que se chama hoje Colón, a cidade Colônia de Sacramento, que é no atual Uruguai, né? E ela fica de frente para Buenos Aires, né? Do outro lado do rio, né? Se você atravessar o rio, você cai em Buenos Aires. A cidade do Rio Grande e a cidade de Porto Alegre, né? Porto Alegre, depois nós vamos comentar um pouquinho como é que foi fundada a cidade de Porto Alegre, que é engraçado. Na verdade é triste pra cacete, mas é engraçado, é interessante. E aí, ocupação espanhola na região sul se deu a partir da instalação das reduções jesuíticas também, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Essa região aqui nós vamos ter problema até 1890 e tralalá. Por que nós vamos ter tanto problema com essa região? Porque aqui vai ter a Guerra do Contestado, aqui vai ter a Guerra do Paraguai, que no Paraguai chama Guerra do Brasil. Nós vamos ter a guerra contra Oribe, a guerra contra Rosas, nós vamos ter um monte de problema aqui, tá? Então é uma região extremamente conflituosa. Bom, essas expedições de interiorização, elas marcam muito bem o território brasileiro. No litoral, no leste, você tem ali uma expectativa de que ali existe a presença da administração portuguesa. Então ali é visto como local das leis, da civilização. O interior é o lugar da ausência de lei, é o lugar da barbárie, é o lugar do sertão, da mata fechada, do selvagem, do calor, do indígena. Quer dizer, tem uma marca aí da civilização. Então o interior, né, até hoje, né, você tem uma questão do interior como um lugar de gente mais bruta, né, um lugar de cidades menores, mais cidades menores, com pessoas menos esclarecidas, mais rudes, né? É claro que isso é um olhar bastante preconceituoso, muitas vezes, né? As cidades são menores, isso é um fato,
né? Mas isso não quer dizer que são pessoas menos esclarecidas e mais rudes, mas são pessoas que não compartilham, na maior parte das vezes, da visão das pessoas do litoral, né? As mudanças tendem a chegar mais rápido no litoral brasileiro do que no interior do Brasil, né? A gente pode dizer até que o interior, muitas vezes, é mais conservador do que o litoral, né? Se você aparecer todo tatuado, transgênero, na Avenida Paulista, ninguém nem vai tomar conhecimento da sua existência. Agora, talvez, se você aparecer assim numa cidade no interior do Mato Grosso, provavelmente você vai causar espanto, né? Então, de novo, o Durkheim dizendo, né, a densidade demográfica, a quantidade de relações que estabelecem nas grandes cidades geram mudanças muito mais rápidas nas grandes cidades do que nas pequenas cidades, né? Então, para o interior, esse olhar era um olhar muito preconceituoso, esse olhar era um olhar muito forte, de alguma maneira isso até hoje persiste, né? E aí, essas expedições de interiorização são bandos armados que percorrem o interior do país, saindo de São Paulo, de Piratininga, tá? Era uma região de certo abandono, porque não tinha nenhum produto interessante São Paulo de Piratininga, né? Não tinha um produto interessante, então o cara precisava transformar a mata, ele precisava olhar para o sertão, né, que sertão naquele momento era o interior, e tirar o sustento dali, de alguma maneira, né? Então tinha alguma coisa para comer, né, que é a plantação do feijão, então nós vamos abrir clareiras, né, nós vamos abrir caminhos, perto desses caminhos nós vamos fazer plantações, né, de mandioca, de feijão, de milho também, né, e vamos buscar produtos naturais ou indígenas para escravizar. Aí aqui tem uma importância muito grande do rio Tietê. O rio Tietê, que não é o rio mais importante para a história da cidade de São Paulo, mas é um rio muito importante lá no século XVI, XVII, no século XVII e XVIII, porque pelo rio Tietê nós vamos fazer monções. O que são as monções? Monções são as entradas fluviais que seguiam o fluxo dos rios. E o rio Tietê ele tem essa particularidade, ele nasce no começo do Planalto de São Paulo, na verdade não é o Planalto de São Paulo ali, né? Ali é no final da Serra da Mantiqueira, só que do lado de dentro, né? Pro lado de dentro, ele escorrega pro lado de dentro, ele não escorrega pro mar, ele escorrega pro interior. Então ele nasce ali em Salesópolis e desce e atravessa o que hoje é a cidade de São Paulo, né? E vai ali Santana do Parnaíba, depois vai para Itu e vai para onde ele vai, né? E deságua lá no Rio Paraná. Então o cara descia pelo rio, né? E ia acompanhando o rio até Rio Paraná e aí ele acessava o interior do território com mais tranquilidade, tá? Essas são as monções. O que são as bandeiras? Qual que é a função da monção? A mesma que das bandeiras, que é a mesma da função das entradas. Qual que é a diferença? A particularidade é que as monções descem pelos rios. As bandeiras, elas são financiadas pela iniciativa privada. Quer dizer, eu, Vitor, decido pagar, tá certo? Para um bando de homens armados entrarem na mata e buscar um índio para mim. Ó, preciso escravizar indígena. Daí você vai me dizer, mas Vitor, não pode escravizar indígena, é proibido. Sim, é proibido fumar maconha no Brasil hoje, acredita? É proibido. Não parece, né? Mas é. Né? Menor de idade não pode comprar cerveja. Mas compra. Ah, então tem tanta coisa que não pode que você nem parece, né? Então, as bandeiras, né? As bandeiras, expedições particulares. As entradas são as expedições oficiais, quando o rei está pagando a conta. Então o rei junta as tropas. Ah, mas Vitor, quem que faz o qual? Todo mundo faz tudo, é o mesmo cara. É o Bartolomeu Bueno da Silva, é o Raposo Tavares, é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que é o que a gente chama de Anhanguera, né? É o Fernão Dias Pais Leme, os caras são os mesmos. A diferença é quem paga a conta. Tá? E se ele usa o rio ou não usa o rio. Se ele usa o rio, é monções. Se ele não vai pelo rio e quem paga a conta é a iniciativa privada, é a bandeira. Se quem paga a conta é o rei, é a entrada.
É isso, tá? Então as entradas e bandeiras é a mesma coisa, tem a ver com o interior, tem a ver com a entrada com isso. Apresamento indígena, sertanismo de contrato. Professor? Fala, Paulinha. Oi, então o movimento Bandeirantes foi algo financiado pelo privado? Isso. Gente, não sabia. Tá. Só que quando a gente fala movimento bandeirante, a gente está englobando tudo, tá? Tá. Estamos falando de tudo. Normalmente é privado, majoritariamente é privado, tá? Poucas vezes é financiado pelo Estado. Tá? Normalmente é um investimento privado, não é. O normal é ser investimento privado mesmo, não é ser investimento do governo, não. São poucos os do governo. Tá Gente, o bom, que eu obrigada. fiz que voltou? Ahn, deixa eu voltar lá. Tá? Sertanismo de contrato é a busca por escravos fujões. Fugir é uma maneira de se referir a um cativo, ou seja, um escravo, um cativo, uma pessoa cativa que fugiu da condição de escravidão. Tá? Um branco não foge, um branco escapa. Entendeu? O cara escapou ileso, você diria. O cara escapou do ataque. O fugir é uma palavra que está muito associada à noção de escravo. Tá? E até hoje é assim, né? E até hoje, assim, fugir, fuga é uma coisa que você associa mais ao crime e o escapar é uma coisa que você associa mais a uma ação que não é uma contravenção, né? Você não fala que o cara escapou da prisão, não, ele fugiu da prisão, né? O fugir normalmente é alguma coisa que diminui, alguma coisa, é uma forma pejorativa de se referir. Busca de metais preciosos, drogas do sertão e tal, são o outro tipo de bandeira, que a gente pode chamar de prospecção mineral, tá? A prospecção mineral. Prospecção mineral seria uma forma da gente se referir a isso daqui, tá? Prospecção mineral. Tá certo? E aí, então, importância histórica, alargamento informal das fronteiras, porque alargou, mas isso não foi reconhecido, né? Nós vamos assinar tratados de fronteira, especialmente com o Barão do Rio Branco, tá? Que vai assinar as fronteiras certinhas, bonitinhas, só com a proclamação da República. O Império não cuida muito das fronteiras lá no norte, especialmente. Tem aqueles perrengues que a gente vai ver na fronteira do sul, mas no norte, né, o Barão do Rio Branco que vai firmar as fronteiras. Ataque e destruição das missões no sul, isso mudou, a gente vai ver a Guerra Guaranítica daqui a pouco, dando origem à reserva de gado. Então o pessoal no Rio Grande do Sul tem aí um espaço muito grande por causa disso. E descoberta do ouro nos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Ouro não é só em Minas, né? Ouro também é Mato Grosso, ouro também é Goiás, tá certo? Tudo bem? Eu tô aceleradíssimo, mas vocês estão me acompanhando ou vocês preferem como é que tá isso aí, minha gente? Dá um feedback aí pra mim. Para mim tá bom, tô conseguindo anotar. Tá tranquilo? Gente do céu, que maravilha. Então vamos que vamos. O mito do bandeirante. Isso daqui é uma outra discussão fundamental, especialmente para nós paulistas, que é o seguinte. Se construiu uma ideia mítica em torno do bandeirante. Quer dizer, o bandeirante ele é um herói paulista, corajoso, civilizador, desbravador das matas, povoador do interior, fundador de vilas e com uma roupagem aí toda especial, né? O mito é aquela ali, né? Então você pensa no bandeirante, você pensa num cara daquele tipo, com aquelas botas altas, né? Botas de cavaleiro, né? Cavaleiro, né? De cavalo, não cavalheiro, né? Cavaleiro de cavalo. Arma de fogo, chapéu, cinta de couro e parará.
Mas a gente precisa prestar atenção que isso daqui é um enorme mito, tá? Um enorme mito. Por quê? Porque o Bandeirante não era nada disso, por isso que é um mito, tá? Esse mito, ele aparece quando, na virada do século XX, basicamente, o Estado de São Paulo começa a querer se destacar, e aí o Estado de São Paulo vai criar, né, o Museu Paulista, que a gente conhece também como Museu do Ipiranga, né, o Museu Paulista, que é o Museu Paulista, que pertence à USP, o Museu Paulista, e aí, nesse Museu Paulista, nós vamos construir uma história de que esse Bandeirante é o cara. Mas ele não é o cara, né? Por quê? Se eu olhar para a roupa do Bandeirante, essa bota não existia no Brasil. O Bandeirante era majoritariamente pobre. Só quando ele encontrava ouro e se estabelecia para explorar esse ouro é que ele vai passar a ser rico, tá? A bota não tinha bota desse tipo. O Bandeirante é mestiço, na maior parte das vezes, né? Então, muitas vezes anda descalço, sem camisa, né? Presença constante dos aliados indígenas, né? Ele não é esse cara, tá? Ele não é esse cara, ele não é essa figura branca, europeia, com uma roupa elegante, que parece a um colonizador do norte dos Estados Unidos, que a gente vê essa imagem. Sabe aquela imagem de filme de Bang Bang? Do cara que anda naquela carroça, assim, sabe o nego do Toy Story? Como é que chama o cara do Toy Story? Me esqueci, mas aquele cara... Vocês sabem o que é Toy Story? Sei. Né? Sabe o xerife... Woody? Woody, isso, o Woody. Isso. Né? Então é quase que um Woody o Bandeirante. Mas o Bandeirante está 200 anos antes, não usa aquela roupa, né? Mas você olha para o cara aqui, parece que ele é sabe, não é, que nem botar Jesus de olho azul e cabelo castanho liso. Não é, sabe, é uma construção maluca também, mas é uma construção. Tá? Imagina você andar assim na mata fechada, com camisa comprida, imagina, tua camisa vai rasgar. Né? No calor que se faz, né? No calor que se faz, imagina você andando aqui no interior do Goiás, com esse tanto de roupa, suando que nem tampa de marmita, quer dizer, não é por aí. Tá? É uma construção absoluta. Agora, para que serve isso? É uma forma de você valorizar o Estado de São Paulo. Tá? É São Paulo dizendo, quando o presidente Vargas, né, faz o golpe de 1930, os paulistas vão dizer, não, mas pera lá, né, nós bandeirantes, e aí tem um monte de imagem do bandeirante batendo no Vargas. Quando se proclama a República do Café com Leite, São Paulo e Minas, né, tem a figura do bandeirante aqui, né, dizendo, São Paulo sempre foi importante. Então o mito, ele vem de alguma forma para justificar e para construir uma imagem de que o Brasil é superior, de que o Brasil não, de que o estado de São Paulo é um estado particularmente importante na história do país. Tá? Agora, o mito também, ele tem uma função que é apagar o fato do bandeirante ser um cara que trabalhou em prol da escravidão. O bandeirante foi destruir quilombo, foi reescravizar escravos fugitivos, foi perseguir indígenas que eram livres. Então nós vamos apagar, nós vamos limpar essa barra do bandeirante, vamos construir o bandeirante como o cara que largou a fronteira e descobriu o ouro. Daí você vai falar, nossa, então o bandeirante era um safado. Aí, meus queridos, aí a gente precisa pensar o seguinte, eu preciso respeitar o tempo histórico. Uma coisa que eu sempre falo o tempo todo, o dia inteiro, vocês vão me ouvir falar disso, né, daqui até fevereiro, eu vou falar umas 1000 vezes isso.
nós não podemos cair na roubada do anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você colocar alguma coisa de algum período histórico em outro. Nós não podemos cometer esse erro. Por que nós não podemos cometer esse erro? Porque se eu tenho uma mentalidade específica de um determinado período, eu querer jogar minha mentalidade naquele período, eu não estou respeitando o tempo. O Cronos, né? Vem daí a palavra, não está escrito aqui, né? Está escrito no chat. Eu não estou respeitando o Cronos, eu não estou respeitando o tempo. Então eu preciso olhar para um período histórico e pensar, não julgar, mas pensar aquele período com a cabeça das pessoas daquele período. Entendeu? Fala, Paula. Já até sabe. É porque eu sou psicóloga, né? E quando a gente estuda Freud, né, da época dele, algumas teorias dele, se a gente for parar para pensar com a mentalidade atual, a gente diria que é bem machista, né? E algo que os professores sempre chamavam a atenção, vocês têm que perceber que o Freud é fruto do momento histórico que ele está inserido. Então, isso era uma forma de pensar daquela época, entendeu? Aí você falou isso e me lembrei. É o que o próprio Freud escreve, né? Escrevo para os leitores de boa fé, né? Ele escrevo para os leitores bem intencionados, né? Ele precisa trazer isso para o pensamento dele o tempo todo, porque quando ele começa a trazer os gregos para olhar para hoje, né? A Electra, o Édipo, né? Para explicar essas relações da parentalidade, né? Tem muita gente pronta para descer o sarrafo nele naquele mesmo tempo dele e mesmo hoje, né? Então eu acho que é isso. Quer dizer, eu não posso jogar. Então seria mais ou menos o seguinte: nós temos uma pobreza, né? Cada um está num lugar do país nesse momento. A Carla eu sei que é do Nordeste, mas não sei em que cidade que ela está. A Tamires está lá no Paraguai, a Paula está no Rio. Você está no Rio, Paulinha? Eu tô. A Paula está no Rio, mas eu tenho certeza que todos vocês convivem com pobreza extrema, né? Todos vocês alguém já pediu dinheiro para você na rua, você já viu uma situação de miséria extrema. É a mesma coisa, seria a mesma coisa que alguém do século 22, no momento em que não há mais pobreza, hipoteticamente, te condenar e falar, puta, como esses caras eram um bando de safado, conviviam com a pobreza e não faziam nada para combater a pobreza. É muito mais complexo do que isso, né? Ou a situação do, sei lá, qualquer injustiça ou qualquer valor que mude. Então a gente gosta de achar que está lendo nas entrelinhas determinadas situações, determinados documentos, a intenção do Colombo, a intenção das cruzadas, e estavam, né, porque aqui tem dinheiro. Não, tem dinheiro porque nós hoje estamos numa sociedade puta consumista. Agora, os caras lá não estavam. Então, quando eu olho para o Bandeirante, eu preciso olhar para o Bandeirante e pensar, não, esse cara está dentro de um contexto em que ele só está indo buscar escravo porque tem alguém que encomendou. Então, é o valor daquela sociedade como um todo, tá? A escravidão banalizada. Concordo com a escravidão? Óbvio que não, né? Mas você jogar o peso da escravidão nas costas do Bandeirante, falar, puta, então ele era do mal, não cabe a palavra bem ou mal, mas cabe a compreensão de que era uma sociedade escravagista e que ele trabalhava, assim como todos daquela sociedade, ele trabalhava nessa direção, tá? Então o mito do Bandeirante é uma questão extremamente interessante para a gente pensar.